Olá, minhas irmãs e meus irmãos, meus amigos e minhas amigas espíritas, tudo bem? Para aqueles que estão entrando aqui pela primeira vez, o meu nome é Moacir e eu sou administrador desse canal, o Mensagens Kardecistas, que está no Instagram, no YouTube e no Facebook, todos os dias trazendo para vocês mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, dos demais livros da codificação espírita, assim como de tantos outros autores encarnados e desencarnados. Tão importante para que a gente estude, entenda o Espiritismo e saiba o que está acontecendo na nossa vida, na nossa sociedade, no nosso planeta. Não é verdade? Para aqueles que já acompanham os perfis do canal no Instagram, no Facebook, no YouTube, já sabem que todas as semanas nós realizamos um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente para que a gente estude mesmo e entenda o Espiritismo. E esse estudo, ele começa com um pequeno vídeo, uma pequena palestra de 10 minutos, que eu faço a postagem todas as segundas-feiras. É essa que vocês estão assistindo. Porque aí nós fazemos a palestra na segunda-feira e na quarta-feira, às 20 horas, nós fazemos a nossa live do culto do Evangelho no Lar, né? A qual nós fazemos todas as quartas-feiras do ano, às 20 horas, sem exceção alguma. Então, entre a segunda e a quarta-feira, é o tempo que vocês têm para ler esse trecho do Evangelho, refletir sobre ele, relacioná-lo com a sua vida, com o que está acontecendo no nosso planeta, com o que está acontecendo à nossa volta, e assim a gente passa a entender, não é verdade? E aí na quarta-feira a gente tem o melhor poder de reflexão, porque vocês já leram e já estudaram um pouquinho o trecho do Evangelho da semana. E na quarta-feira, quando fazemos o nosso Evangelho no Lar, é para que todos nós possamos ser protegidos pela espiritualidade, porque quando fazemos o Evangelho no Lar, nós somos protegidos pela espiritualidade que vai estar conosco, então protegendo a nós mesmos, a nossa família, o nosso lar, as pessoas que moram com a gente, e é uma oportunidade de estudarmos o Evangelho todos juntos, né? Lembrem-se do que Jesus nos disse, que onde dois ou mais estiverem falando em seu nome, ele lá estaria. E quando realizamos o nosso Evangelho no Lar às quartas-feiras, às 20 horas, nós somos, lá para o final do Evangelho, quase 1000 pessoas, todas juntas, falando de Jesus. Né? Por semana entram mais de 5.000, né? Tem mais de 20.000 visualizações, os vídeos. Né? Então, assim, é muito importante que a gente estude todos juntos, não é verdade? Como vocês sabem, nós estamos no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos, um tema dificílimo. E essa semana nós vamos estudar os itens de 5 a 8. Tá? Então, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, e vamos estudar os itens de 5 a 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que são dois temas. O primeiro, os inimigos desencarnados, e o segundo, se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. Dois temas bastante difíceis da gente abordar, que a gente vai conversar bastante sobre eles na quarta-feira. Mas já fazendo algumas reflexões, né? Os inimigos desencarnados. É igual um inimigo encarnado que a gente tem aqui. A única diferença é que ele está desencarnado. Eu sempre falo para vocês que não existe vida após a morte. Existe vida. A gente pode estar encarnado ou desencarnado. Agora, morto nunca, porque somos espíritos eternos. E aí tem uma questão importante. Vocês acham que alguém que nos ama, que nos respeita, que cuida da gente, pode ser um pai, uma mãe, um irmão, um avô, uma avó, aquela pessoa que nos ama e cuida da gente. Se ele é um espírito eterno, quando ele desencarna, ele continua sua evolução espiritual numa outra dimensão. E por conta dele ter ido para um outro plano, uma outra dimensão, continuar a sua caminhada espiritual, assim como nós continuamos a nossa aqui, vocês acham que essa pessoa deixa de nos amar? É claro que não. Ela só está em outro lugar, o qual nós não temos acesso por enquanto. Mas ela continua nos amando.
Nós continuamos amando as pessoas que amávamos quando encarnadas, depois que elas desencarnam. Continuamos amando. E por que a gente fantasia que com um inimigo, com uma pessoa que ao contrário tenta nos prejudicar, tem raiva de nós, nos tem ódio, é intolerante conosco, nos faz mal? Por que essa pessoa que tem raiva da gente, se ela desencarna, ela passa a não ter mais? É claro que não. Ela continua com a mesma raiva, com o mesmo ódio, com os mesmos sentimentos de vingança de quando estava encarnada junto conosco. Porque continua a mesma pessoa. Quando nós desencarnamos, é como o dia seguinte. Não existe um milagre na nossa vida que nós desencarnamos e viramos santos, viramos anjos. Não, continuamos as mesmas pessoas, com os mesmos talentos, as mesmas qualidades, o mesmo amor no coração, mas também com os mesmos preconceitos, intolerâncias, orgulho, inveja, ciúme, com os mesmos sentimentos. Aqueles que nutrimos aqui, quando desencarnamos, levamos junto. Não tem milagre, tem trabalho, é evolução. Por isso que é tão importante que a gente já vá cultivando esses sentimentos enquanto nós estamos aqui, né? E o Evangelho até nos diz, né? Tem no espírito ainda outros motivos de indulgência, né? Ou seja, da capacidade de perdoar para com os seus inimigos. Que a maldade não é um estado permanente do homem. A maldade não é um estado permanente do homem. Aquele que é mau é porque está nessa fase ainda. É porque ele não evoluiu. Talvez, em outras encarnações, fomos tão maus quanto alguns que conhecemos hoje aqui. E todos nós estamos na mesma estrada de evolução que é Jesus Cristo, mas em velocidades diferentes, em níveis diferentes. Essa é a única diferença. Outro ponto. Sabe ainda que a morte não livra senão da presença material do seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. Óbvio. Se ele é um espírito, né, ele pode continuar nos perseguindo, nos obsediando, nos influenciando. Muitas vezes nós somos tão... Nós estamos ligados à prece, nós vamos ao centro, nós cultivamos bons hábitos, eliminamos os vícios da nossa vida, pregamos o amor, seguimos o exemplo de Jesus, e esse espírito, ele não consegue chegar perto de nós, porque nós agimos desse jeito. Mas primeiro, já sabemos que todos nós não agimos exatamente assim. E outro ponto é que ele pode influenciar pessoas que estão no nosso círculo social, no trabalho, na família, e nos desequilibrar a partir daí. Então é muito importante que a gente sempre promova a nossa reforma íntima, que a gente ao máximo tente tirar de nós o orgulho, a ignorância, né? O egoísmo, a inveja, a vaidade, e colocar amor, benevolência, indulgência, tolerância, caridade dentro de nós, para que a gente consiga evoluir e contribuir com a evolução dos nossos irmãos. Então, logo, aquela expressão que apagar o ódio com sangue é absolutamente falsa. Porque não adianta eu me vingar de um inimigo tirando a vida dele, porque eu estou tirando só a vida carnal dele. Ele vai continuar a vida espiritual e vai vir me perseguir. E essa perseguição pode durar várias encarnações, dezenas de encarnações, nutrindo um ódio que muitas vezes foi a partir de um ato não pensado, de um instante, em que perdemos o equilíbrio. Mas como dizia Chico Xavier, nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos recomeçar agora e fazer um novo final. Então, logo, é importantíssimo que a gente comece a cultivar o amor a partir de agora, e do jeito que der. Pode ser que a gente não consiga plenamente, pode ser que a gente só consiga um pouquinho,
Mas só o fato de entender que isso é uma necessidade para o nosso desenvolvimento moral, para o nosso desenvolvimento espiritual, já é um começo maravilhoso. Outra coisa que a gente tem que entender, né? O Espiritismo veio provar que esses demônios, né, que são pintados por outras religiões, o diabo, né, os monstros, né, esses demônios que falam, né, que aparecem, né, esses espíritos do mal, né, não são senão as almas dos homens perversos que não se despojaram ainda dos instintos materiais que o prendiam a todos esses sentimentos e muitas vezes se transfiguram o seu perispírito, e a gente vai falar tanto disso na quarta-feira. Então é importante que a gente entenda, né? E vamos discutir também essa questão de se alguém vos bate na face direita, apresentar-lhe também a outra. E dá a impressão que Jesus está falando literalmente, né? Se alguém te bater de um lado, oferece o outro lado. É isso, mas não é isso literalmente. Jesus, ele não quer, né, e a sua orientação não foi dessa forma, para que a gente seja bobo, para que a gente, a todo momento, não nos proteja, para que a gente não se defenda. Não é isso. Ele está se referindo àquela questão da lei mosaica, do olho por olho, do dente por dente, de devolver na mesma moeda. Porque Jesus, ele veio nos trazer uma outra lei. Essa lei mosaica, ela necessitava educar o povo daquela época. A gente está falando de 1.300 anos antes de Cristo. Um povo extremamente embrutecido, né, ignorante, né, primitivo, e que necessitava de orientações básicas, claras, né, de não tirar a vida do outro, né? De não cometer adultério, de não fazer mal ao outro, de não desejar as coisas do outro, né? Então eram leis básicas e que envolviam até costumes de higiene, de convívio social, porque as pessoas dessa época necessitavam disso. Quando Jesus ele veio 1.300 anos depois, não precisava mais de uma lei e de uma palavra de Deus que fosse punitiva, que fosse autoritária. Jesus ele veio nos trazer a lei do amor. Então, quando ele diz ofereça a mesma face, não significa, ofereça o outro lado, né? Não significa que a gente não vai ficar magoado, que a gente não vai se chatear, que a gente no momento até não sinta raiva. Mas ele está falando, reflita sobre o que aconteceu. Entenda por que aconteceu isso. Entenda por que o outro está te ofendendo. Será que você não está fazendo alguma coisa que provoca isso no outro? Será que eu não posso ajudar o próximo a não sentir tanto ódio, tanta raiva no coração e distribuir amor? Porque, meus amigos, aquele ditado que diz, né, que quando um não quer briga, não tem guerra, não é? Dois não conseguem brigar se um não quer. Não é isso? Então, se a pessoa ela vem com grosseria, ela vem com palavras ríspidas para cima de mim, se eu devolvo com uma palavra de amor, se eu devolvo com uma palavra raciocinada e voltada para o bem, eu começo a desarmar essa pessoa. E é isso que Jesus veio nos trazer. E é também diferente de violência doméstica, de violência contra a criança, de abusos, né, das questões da nossa sociedade que estão no Código Penal. E aí a gente vai ter que entender o que é prova e expiação e o que é abuso. Então a gente vai discutir sob essa luz também. Então, para discutir esses dois assuntos, com tantas outras nuances que eles têm, eu convido vocês a participarem da nossa live do Evangelho no Lar, que acontece na quarta-feira, todas as quartas-feiras do ano, às 20 horas. Espero que vocês leiam os itens de 5 a 8 do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente tenha uma ótima reflexão na quarta-feira. Um beijo a todos, fiquem todos com Deus
e até lá!